de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais Sem Cessar na Bahia, com a missionária Valdete Ferreira. Bom dia, Espírito Santo. A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Como entender os pensamentos de Deus? Como procurar entender os pensamentos de Deus? Sabemos que fácil não é. Também entendemos que nem todos ouvem a voz de Deus com tanta facilidade. Nem todos estão suscetíveis a ouvir a voz de Deus. Mas a palavra de Deus, no Salmo 25, verso 12, 13 e 14, a palavra diz: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. E o versículo 14 é um versículo chave para entender o que nós estamos falando aqui nesse momento. Diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem. Eles lhe fará conhecer o seu conserto. Algumas versões dizem os seus pensamentos, outras dizem os seus caminhos. Logo entendemos que para entender a vontade de Deus, para entender o caminho de Deus para nós, necessário é que venhamos estar alinhados com a vontade de Deus, direcionados pelo Senhor. Temos que sempre inclinar o nosso coração para buscar a Deus de todo o nosso coração. E quando nós nos aproximamos do Senhor, nós começamos a entender a vontade do Senhor. Na medida que nós vamos lendo a palavra, na medida em que nós vamos buscando a Deus em oração, é que nós vamos conhecendo a Deus. E na medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, nós vamos começando a entender os seus caminhos. A entender que Deus verdadeiramente só quer o que é correto. Por exemplo, Deus não quer que nós pecamos. A vontade de Deus nunca vai ser que nós venhamos nos envolver numa situação de pecado. Isso é claro. E isso tem que estar bem fixado na minha mente e na tua mente. Que nós não podemos nos envolver com o pecado, porque o pecado não é a vontade de Deus para nós. E nós sabemos que o pecado é que caminho do pecado é caminho de morte. E nós sabemos que caminho de obediência é caminho que leva à vida eterna. Logo, já entendemos aí o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. O texto que nós lemos, Isaías 55, diz que assim como está alto os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus, assim como o céu está alto, assim estão os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus. Aos nossos olhos naturais, quando nós ouvimos essa palavra, nós falamos assim: nunca o meu pensamento vai se aproximar do pensamento de Deus. Mas quando nós buscamos a Deus, quando nós nos inclinamos para o Senhor, nós entendemos sim os pensamentos do Senhor. Afinal de contas, esse texto que nós lemos está dentro de um contexto onde diz que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então temos que estar no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, 11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso sobre vós, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal. Nós temos que estar convictos de que o Senhor nos ama, que Ele é o nosso Pai e que os caminhos dele para nós são sempre caminhos de paz. Então busquemos ao Senhor para entender os seus pensamentos. Fique com essa palavra no teu coração nesse início de semana. Tenha um excelente domingo. E bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo.